Oi, gente bonita! Eu sou Arletes Cantambulo. Este é o canal Desvendando Tarô para mais um Spiritualcast com Deus Apolo. Que Apolo, que eu abençoe vocês. Brincadeira, pessoal. Como é que vocês estão? Vocês estão bem? Hoje temos convidada importante para falar de um assunto que confesso que para mim ainda é muito superficial. Conheço muito pouco, mas já estudei um pouquinho. Vou amar. Vamos falar hoje sobre Eneagrama, né, Arlete? Enneagrama. Enneagrama. Mas um método, eu não sei se é um método, se é uma disciplina, se é uma terapia, nossa convidada que nos vai explicar direitinho. Mas, gente, Enneagrama é show para autoconhecimento. É um negócio que, quando eu conheci, fiquei absolutamente fascinada. Muito legal mesmo. Então, por isso que a gente trouxe uma pessoa para falar disso, eu tenho certeza que vocês vão curtir. E aí, vocês põem aqui nos comentários, tá bom? Depois, o que vocês acharam, como que foi, se vocês querem mais desse assunto. Mas é isso. Já clica aqui no joinha, já se inscreve no canal se você não está inscrito. Bora compartilhar esse vídeo com todo mundo que você conhece. Só todo mundo que você conhece, tá? Olha, eu tô Apolo com você hoje, né? E além disso, tem mais recadinho, César? Lógico que tem, lógico que tem. Qual o recadinho, gente? Gente, já pensou vocês aí na sua casa, no conforto aí do sofá de vocês, dos seus lençóis de seda egípcios de 1000 fios, vocês ganharam uma consulta de baralho cigano e de tarô? É possível, gente? É simples. Exato, ao mesmo tempo. Aqui no programa, no canal, nós temos um quadro que se chama Desvendando a Sua Vida. Tá? Que é que a gente precisa, como é que funciona esse programa? É um estudo de caso, onde nós vamos, de fato, explanar um pouquinho da vida de vocês, tá? E vamos tentar ajudar vocês no que você está questionando pra gente. O que é que você precisa fazer? Mandar a história da sua vida, tá? Então, por exemplo, eu quero saber sobre a minha vida amorosa. Ok, a gente vai responder sobre isso, mas nos conte um contexto. Meu nome é fulana de tal, eu estou solteira há X anos, já tive um relacionamento assim, assim, assado, eu percebo que minha vida é assim. Conta um pouquinho pra gente, porque assim a gente consegue mergulhar de fato e não somente responder o que você está perguntando, mas expandir essa consulta também para outras perguntas que talvez você não tenha pensado na hora que você foi formular o teu e-mail. Então, para além disso, tá? O que mais iremos precisar? Teu nome completo, tá? O teu nascimento, tá? E caso as perguntas envolvam outras pessoas, também precisamos dos dados das outras pessoas, tá? Às vezes, você já mandou aí seu e-mail, nossa, eu não fui selecionado. Dá uma olhadinha lá, tá? Corre lá no e-mail, veja, eu revisaria. Poxa, será que eu mandei certinho, não sei o quê? Pessoal, como é um programa que tem que durar 40 minutos a 1 hora, a gente precisa que esse e-mail ele venha com o máximo de riqueza de detalhes para que a gente consiga, de fato, fazer esse e-mail render aqui e não somente responder sua pergunta, mas que esse e-mail seja aqui relevante para outras pessoas também, tá? Então, por isso que é muito importante esses detalhes. Tá? Mas, Arlete, e se a pessoa não quiser participar do Desvendando a Sua Vida? Ela pode ter uma consulta aí no privado, né? Como é que funciona? Claro que pode, gente. Como funciona? Aqui na descrição do vídeo tem os contatos, tá? Para você falar diretamente comigo ou com o César e marcar o seu atendimento de tarô, de baralho cigano. Se você está em dúvida aí dentro do teu relacionamento, inseguro, não sabe para onde vai, você está aí passando uma situação de mudança profissional, ou mesmo que você está em busca do teu autoconhecimento, está querendo entender os processos que estão acontecendo contigo, bora, gente, não fica batendo cabeça, os oráculos são usados desde a época lá das cavernas, para isso mesmo, para aconselhar, para orientar, para prever, sim, os acontecimentos, de você poder se preparar, entendeu? Então, bora marcar, é só entrar em contato, você vai ver que os preços não são absurdos como você pensa, que nós praticamos preço de mercado, tá, gente? Não é porque está aqui no YouTube que nós vamos enfiar a faca em você, não, vem tranquilo. E, além dos oráculos, a gente também tem tratamentos, então nós trabalhamos com radiestesia, mesa radiônica, numerologia, terapia de vidas passadas, o César é psicanalista, então
você vai poder marcar a sua sessão de terapia com ele também. Aliás, você faz um combo, né, César? Faço um combo. Eu tenho pacientes que eu trabalho somente com psicanálise e tem pacientes que eu trabalho com mentorias focadas para objetivos específicos. César, eu não consigo prosperar na minha parte financeira. Então, a gente vai ter uma conversa de anamnese para a gente ver qual que é o problema, porque muitas vezes o problema não é mental, sabe? Muitas vezes o problema é energético, então a gente faz uma mentoria para a gente fazer esse acompanhamento também. Então, já faço terapia, não preciso... Ok, tá bom. De repente, a gente faz uma mentoria para resolver problemas. Eu costumo dizer que é uma mentoria de resolução de problema. Está travado ali, vamos focar nisso e pronto. Mas Exato. eu acho que já falamos muito as pessoas que estão aqui querendo saber de Enneagrama. Então, bora chamar a nossa convidada, né? Vamos lá. Nosso momento jabá. Então, bem-vinda, Cris. Olá! Oi, Cris, tudo bom? Bem-vinda. Olá, queridos, muito obrigada. Um prazer estar aqui com vocês, uma honra mesmo. E mais para falar de um assunto que eu amo, que é esse assunto do Enneagrama. Não sei se as pessoas aqui já ouviram falar do Enneagrama. Quando a gente fala de Enneagrama, num primeiro momento nós estamos falando de uma figura, Ennea, 9, grama, símbolos, então uma figura geométrica, né? É uma figura que foi descoberta lá na época de 2000, em Alessandria. Foi o primeiro contato que as pessoas tiveram com esse símbolo, e de lá para cá muita coisa aconteceu em relação a esse símbolo. Hoje a gente vai falar aqui um pouquinho sobre um pedacinho desse conhecimento, que é o Enneagrama das personalidades. Né? Bom, vocês conhecem um pouquinho a respeito do Enneagrama? Muito pouco, Cris, muito superficialmente. Eu já vi alguns enneagramas na internet, já cheguei a fazer alguns, mas é o que a gente estava conversando com o Arlete agora há pouco. É um estudo, é uma ciência, meu conhecimento ele é muito superficial mesmo. Sim, então, estou aqui para aprender hoje. Então, bora lá! Bom, a história do Enneagrama, então, pela primeira vez, ela foi contada no Egito Antigo, e já aqui no nosso século XX, quem trouxe o Enneagrama para a gente foi um cara chamado Gurdjieff. Ele era um filósofo místico russo que, em suas expedições por cidades antigas, ele entrou em contato com essa figura numa escola esotérica, numa escola secreta. Essa escola, essa história, ela é contada num filme que foi produzido, inclusive, em homenagem ao Gurdjieff, chamado Homens Notáveis. Acredito que todo mundo aqui consegue achar esse filme na internet. E conta a saga desse camarada, Gurdjieff, na sua busca por conhecimento. Ele era um buscador, né? Uma pessoa que buscava realmente ter conhecimento a respeito da humanidade, das leis do universo, enfim. E ele encontrou no seu caminho de busca o Enneagrama. O Enneagrama ele é um símbolo formado por 3 figuras geométricas, um círculo que traz a lei do da unidade, de que tudo no universo vem de uma única fonte, de que as coisas elas são cíclicas e elas fluem de um modo bem assim, bem rápido, sintetizando o que vem ser a lei do Ele tem também um triângulo que simboliza a lei do 3, que simboliza a trindade, que simboliza tudo aquilo que acontece no nosso mundo material depende dessa lei do 3, porque é a lei que fala de materialização das coisas. Então, essa lei do 3, ela também aparece em várias religiões, né? Quando a gente fala da trindade, a trindade ela se manifesta em vários tipos de religiões, né? E, por fim, a lei do 7, que é representada através de uma figura chamada Equissade. E essa lei, ela fala que todo o nosso desenvolvimento de todos os seres, de todas as coisas, acontece através de processos. Então, aí tem a lei das oitavas. Então, lei do 7, lei das oitavas. E esse desenvolvimento, ele acontece de forma espiralada e
de tempos em tempos, você espirala um nível de consciência onde você se desenvolve. Então, o Enneagrama em si, ele é um símbolo sagrado que ele traz muitos conhecimentos de cosmologia, conhecimentos de matemática e conhecimentos de psicologia. O que aconteceu quando esse símbolo ele chegou até nós no Ocidente, trazido pelo Gurdjieff? Alguns outros pensadores, filósofos, psicólogos e psiquiatras tiveram acesso a essa informação. Então, lá na década de 50, um filósofo chamado Oscar Ichazo, chileno, ele teve contato com essa fonte de informação, desse símbolo, e ele começou a observar que esse símbolo, que forma 9 pontas, ele tem uma ressonância com 9 tipos de personalidades. Então, o Ichazo, ele teve esse grande insight de colocar 9 tipos de personalidade ao redor dessa figura. O Ichazo, ele abriu uma escola, a escola de Arica, e nessa escola ele começou a ensinar esse conhecimento. E nessa escola, um belo dia, entrou em contato com ele o Cláudio Naranjo, que foi um psiquiatra do nosso tempo. Ele morreu, se não me engano, há 2 anos atrás. E o Naranjo, ele ficou encantado com aquilo que estava sendo ensinado nessa escola. Ele morava nos Estados Unidos, na Califórnia, teve contato com essa escola de Arica, e lá ele começou a entender que tudo aquilo que o Ichazo explicava em relação às personalidades estava muito ressonante com aquilo que ele via no seu consultório, nos seus atendimentos, nos seus pacientes, no que os pacientes relatavam. Então, o Cláudio Naranjo, ele foi, vamos dizer assim, o pai do Enneagrama das personalidades. Então, ele realmente descreveu cada um dos tipos psicológicos em relação ao Enneagrama. E aí se formou o Enneagrama das personalidades. Depois disso, vários outros autores contribuíram muito com o desenvolvimento do conteúdo dessa metodologia, mas, de um modo geral, então, o que o Enneagrama das personalidades traz? Ele traz 9 tipos de personalidades que descrevem 9 formas de ver o mundo, 9 formas de interagir, 9 tipos de fixações mentais diferentes, 9 tipos de fixações emocionais diferentes. E o Enneagrama, ele descreve profundamente o ego. Ele descreve de uma forma muito assertiva quais são as principais questões da nossa personalidade. Ele te explica por que você faz tal coisa, por que você tem determinado pensamento que é repetitivo na sua cabeça, por que você sente determinadas coisas no seu emocional. Então, ele traz esses 9 tipos. Além disso, o Enneagrama ele traz uma teoria que hoje em dia ela é muito aderente à teoria do cérebro trino, que é a teoria que fala que nós temos 3 cérebros, né? O cérebro reptiliano, o límbico e o neocórtex. Então, o Enneagrama também faz essa divisão. Então, ele pega aqueles 9 tipos de personalidade e ele divide em 3 tríades. E cada uma dessas tríades está ligada a um centro de inteligência. É o que ele chama esses 3 cérebros, centros de inteligência. O que são centros de inteligência? São a forma como nós vemos o mundo, como nós processamos as informações e como nós respondemos a essas informações. Então, nós temos 3 centros de inteligência, um centro mental, e nesse centro mental encontra-se aí a tríade de 3 tipos do Enneagrama, tipos 5, 6 e 7, e aí nós estamos falando de pessoas que têm em comum utilizarem muito mais esse centro em detrimento dos outros 2, né? E são pessoas que têm uma facilidade
facilidade muito grande com criatividade, planejamento, análise, pessoas com capacidade analítica das informações que chegam, pessoas que têm muita preocupação em antecipar o futuro, antecipar as informações, pessoas que são guiadas muito pelo mental. 5, 6 e 7. O que essas pessoas, além disso, têm em comum em termos de emoção principal? A emoção do medo. Então, 5, 6 e 7 são tipos que têm em comum uma grande preocupação com o que vai acontecer. E exatamente por isso, são pessoas que têm uma facilidade muito grande de serem visionárias, irem até lá no futuro, o foco é no futuro, ou muitas vezes o medo do futuro é tão grande como o tipo 6, que são pessoas que têm muita facilidade de criar vários cenários possíveis do que pode estar por vir. Ou tipo 5, que são mais introvertidos, e em função deste mesmo medo, eles deslocam toda a atenção para o mental apenas. Então, toda a vivência, experiência do 5 é no mental. Geralmente são pessoas mais que têm um comportamento mais introvertido, crianças que quando eram na fase lá infantil gostavam muito de descobrir as coisas, desmontar os objetos, entender como as coisas funcionam. Esse é o tipo 5. Então, estamos falando assim, de um modo bem geral, do centro mental. O centro instintivo, que está relacionado muito ao cérebro reptiliano, é onde está relacionado com as nossas sensações. Então, tipos dessa tríade instintiva, tipos 8, 9 e 1, são pessoas que têm uma facilidade muito grande de ir para a ação, vão rapidamente para a ação, pessoas muito práticas, pessoas que consideram as coisas assim, é preto ou branco, é certo ou errado, e claro, certo ou errado, ido com aquilo que eu penso que é certo e que é errado, né? Então, são pessoas que têm valores muito fortes como lealdade, compromisso, né? Assumir compromissos, ser dedicado a uma coisa, fazer as coisas acontecerem, mas ao mesmo tempo também podem ser pessoas muito críticas. E, nesse sentido, essas 3 pessoinhas aí, tipos 8, 9 e 1, têm como pano de fundo uma emoção chamada raiva, que cada um deles manifesta de uma forma. Tipo 8 manifestam a raiva de forma explosiva, então, geralmente são pessoas que têm uma capacidade, uma tendência muito forte a querer liderar, a controlar, pessoas que expressam no rosto, no corpo, tudo aquilo que elas pensam. Então, quando a gente fala de tipos 8, nós estamos falando de pessoas que têm uma facilidade muito grande de serem muito amadas, mas também, do outro lado, de não serem, assim, terem uma resistência, porque elas são muito diretas. Em compensação, também são pessoas que têm uma tendência a proteger aqueles que fazem parte do seu círculo. Têm a tendência a proteger aquelas pessoas que eles entendem que estão sendo injustiçados. Então, tem muito essa coisa da justiça com o tipo 8. E, por fim, o tipo 9 dessa tríade, nós estamos falando de pessoas que, embora o tipo 9 ele faz parte da tríade instintiva, que tem a raiva como um sentimento que permeia. Se você perguntar para um tipo 9 se ele sente raiva, ele vai dizer para você que ele não sabe nem do que se trata, ele não sabe nem o que é raiva, porque a raiva está tão internalizada que ele não percebe. Mas como que ele manifesta a raiva? Ele manifesta a raiva soltando, igual quando a gente fura um pneu de carro, sai assim um arzinho, um pouquinho, de tempos em tempos, é a raiva que o tipo 9 ele manifesta. Então, ele manifesta a sua raiva de uma forma passiva, de uma forma teimosa, não gosta de ser controlado. E muito raramente vai explodir, em alguns momentos ele vai explodir. Não queira estar perto de um tipo 9 quando ele explodir, porque ele é a pessoa da paz e ele faz tudo para manter a paz, tudo mesmo.
né? Mas quando explode, sai de perto, né? Eu Tipo, me reconheci nesse 9 aí, tá? Me reconheci nesse 9. Dou um boi pra não briga. Exatamente. Tipos 9 no Enneagrama são pessoas reconhecidas como serem os pacificadores. São pessoas que têm uma habilidade muito grande de negociação, de intermediar, porque são hábeis negociadores de intermediar conflitos, porque para eles é muito importante a manutenção da paz. E essa manutenção da paz, ela não é só no externo, é no interno também. Ele precisa ter um equilíbrio interno, estar bem com ele, para que ele possa viver bem. E, em função disso, ele é o pacificador do Enneagrama e ele vai fazer tudo para que as coisas estejam em paz. Então, ele é aquela pessoa que num grupo de WhatsApp, da família, por exemplo, um vai dar uma opinião, ele vai concordar com aquela opinião, o outro dá uma outra opinião, ele vai concordar também, ele vai tentar fazer com que as opiniões divergentes, elas encontrem um ponto em comum. Então, esse é o tipo 9. E, por fim, o tipo 1 dessa tríade, nós estamos falando de alguém que, quando criança, na infância, a gente pode pensar naquela menina, naquele menino, que cresceram tentando agradar os pais, fazendo as coisas todas corretas. Então, sabe aquele menino bonzinho, a menina boazinha, que faz os deveres de casa, que é caprichoso, que é correto, que faz como é que eu falo? Corresponde todos aos anseios do papai e da mamãe em relação ao cumprimento de normas, de procedimentos. Aquele menino que não dá trabalho, então, para ele é fundamental. Nenhum dos meus filhos é tipo 1, viu? Isso é bom que vocês vão pensando aí nas pessoas que vocês conhecem. Então, nós estamos falando de alguém que aquela pessoa, sim, que é importante. O mundo precisa ser organizado. Tem uma tendência, e aí não é só mas ele demonstra muito isso, ao perfeccionismo, a ordem, a organização, cumprimento de procedimentos, cumprir normas é algo importante. Por quê? Porque é necessário ter uma organização no mundo, é muito necessário. Então, a depender desse tipo, ele vai se cobrar demais. Então, tipos 1, eles manifestam a raiva muitas vezes com aquelas pessoas mais próximas e muitas vezes eles são muito duros, passam uma impressão de rigidez. Tipos 1, se a gente pensar em termos de energia, a raiva, ela é uma energia que está concentrada aqui abaixo do umbigo, onde também fica a energia sexual, e essa raiva, ela sobe aqui das entranhas, da barriga, ela sobe e ela para aqui. Por que ela para aqui? Porque para essa criança que é boazinha, bonzinho, ter raiva é uma coisa que não é boa. Ter raiva não é bom, ter raiva não é bonito, ter raiva do ponto de vista que ele aprendeu alguma vez. Menino e menino boazinho não pode ter raiva, não pode gritar com o outro, né? Tem que ser educado. Então a raiva sobe para aqui. Então geralmente são pessoas que têm muitos problemas aqui nessa região, porque tensiona, a raiva para e não sai, e tensiona aqui. Diferente do 8, que a raiva explode. Mas o tipo 8, ele explode com você, mas daqui a pouco ele chama para almoçar numa boa, tranquilamente, né? Diferente do 1. Então, essa é a tríade dos instintivos. A última tríade é a tríade dos emocionais. E aqui nós estamos falando de tipos 2, 3 e 4. Esses tipos são tipos que são regidos pelas emoções. Pessoas que têm uma facilidade muito grande em se conectar com os outros através do coração. É como se o coração ele tivesse uma antena parabólica. Então, ele chega numa sala, ele chega num ambiente, ele consegue identificar, através dessa antena, como aquelas pessoas que estão ali estão. Principalmente se ele já conhece as pessoas. Ele consegue captar o ambiente através do cardíaco. Então, consequentemente, são pessoas que têm uma tendência de ter maior empatia, porque consegue fazer essa leitura do ambiente através das inter-relações que ele tem. O que acontece com essa tríade dos emocionais? Nós estamos falando de uma tríade onde o sentimento que está por trás
A emoção que está por trás é a emoção da tristeza. São pessoas muito focadas no outro, na imagem que vão causar, né? Se o outro vai gostar de mim, se o outro vai me valorizar, o quanto o outro vai me reconhecer. Então, toda a estratégia dessas 3 personalidades, ela rodeia muito o que o outro tem a dizer em relação a elas mesmas. E cada um desses tipos vai reagir de alguma forma. Tipos 2 no Eneagrama são chamados de os ajudantes, em alguns livros os auxiliadores, são pessoas que realmente estão muito à disposição das outras pessoas, querem ajudar, mas tipos 2, eles têm seus escolhidos, não é para todo mundo, mas para os seus escolhidos, eles vão tirar assim a roupa do corpo, o dinheiro que tiver na conta, para fazer o máximo para ajudar essas pessoas. Mas é uma ajuda totalmente desinteressada? Não. É uma ajuda que eu te ajudo hoje, porque eu sei que amanhã você pode me dar de volta essa ajuda que eu te dei. Então, é uma ajuda que ela tem uma intenção. Tipos 2 têm uma necessidade muito grande de se sentirem importantes na vida do outro. Né? Então, eu quero ser importante para você. Para isso, eu vou fazer tudo o que tiver ao meu alcance, né? Vou usar da minha sedução, e a sedução é uma sedução de comportamento mesmo, de tentar fazer com que você precise de mim, porque é desse jeito que eu entendo que eu vou receber amor. Tá? Os tipos emocionais, eles buscam por amor. Então, como existe uma distorção da personalidade em relação ao amor, o amor ele não está dentro, o amor ele está fora. Então, eu busco amor no outro. Fazendo o quê? Fazendo para você. Tipos 3 também tem essa mesma condição. César deu uma caiu. Gente, vamos ver se ele volta já já. Mas vamos continuando aqui. Bebe água, Cris. Bebe água, Cris. Bebe água, A Cris está acelerada, gente. Eu estou aqui entusiasmada. Tem várias coisas aqui. Eu vou mandar o símbolo, que eu acho muito interessante eu estar falando com as pessoas vendo o símbolo, porque aí elas vão já vendo, inclusive, os títulos dos tipos, que é importante, né? Bom, eu estava falando aqui do tipo 3, ia começar falando agora. Quando a gente fala tipo 3, nós estamos falando também de alguém que vai fazer de tudo para ter uma imagem reconhecida. A diferença básica do 3 para o 2, enquanto o 2 ele é muito focado nos relacionamentos, nas relações, no final das contas ele está focado nas relações. Tipos 3 estão muito focados no atendimento das metas. Bater meta, bater desafios, concluir aquilo que se propôs. São tipos muito competitivos. São tipos que, por exemplo, acabam, principalmente nas organizações, se destacando muito em função dessa competitividade que eles têm de alcançarem o primeiro lugar. Então, tipos 3, eles sempre vão buscar o primeiro lugar. Esse primeiro lugar, a depender do instinto que ele tiver, e aí, quando a gente fala de instinto, nós estamos falando de um outro lado do Eneagrama, que eu vou falar mais no finalzinho, a depender do instinto que ele tiver, se for um instinto emocional, social ou sexual, esse primeiro lugar aí pode ser uma promoção para um cargo de diretor, ou pode ser uma casa maravilhosa que ele comprou, né? Pode ser o conforto do seu lar que ele acabou de reformar, né? Então, depende muito do instinto, mas sempre, tipos 3 tem uma grande preocupação com a valorização. Então, é muito importante para esses tipos, para essas pessoas, serem reconhecidos por aquilo que eles fazem, por aquilo que eles entregam. E exatamente por isso tendem
a se desconectar das emoções. Tipo 3, ele é o tipo central dessa tríade, então nós estamos falando de uma tríade emocional. Então, poxa, mas ele é o tipo central da tríade e ele se desconecta do coração? Sim, ele se desconecta do coração. Então, aparentemente, você vai encontrar pessoas que, num primeiro momento, parecem pessoas que realmente são máquinas de trabalho, máquinas de fazerem as coisas acontecerem, realmente conseguem fazer, mas se desconectam das suas próprias emoções. E nesse processo de se desconectar de si, ele se perde em relação a quem é. Então, a grande pergunta do tipo 3 é quem sou eu? Porque nesse afã de conquista, ele acaba se adaptando como um camaleão aquilo que é necessário que ele seja, que ele faça para ele conseguir aquele primeiro lugar, porque é aquilo que é o calorzinho que vai dar para ele no coração de amor no final das contas, porque no final das contas é o que todos nós buscamos, né? Sermos amados. E no caso dele, ele vai sentir a sensação do amor através da valorização daquilo que ele produziu, não necessariamente daquilo que ele é, porque nem ele mesmo sabe quem ele é, mas em relação àquilo que ele entregou. E por fim, o tipo 4, nós estamos falando aqui de um tipo que tem uma base de personalidade que leva muito à comparação. Lembrando que todos os 3 tipos têm um olhar para fora, é um olhar externalizado. E o 4 em especial, ele tem esse olhar para fora, mas é um olhar assim de comparação. Sabe aquela coisa de comparar a grama do vizinho é mais verde do que a minha? E isso o 4 ele faz o tempo todo. E nesse processo, ele acaba trazendo para si essa dor de se sentir a menos. Então, nesse processo de comparação, pessoas do tipo 4, elas sempre vão se comparar para menos, para inferior, para menor. E isso traz obviamente, uma profunda dor, uma sensação de separação e, ao mesmo tempo, no afã de querer ser diferente. Então, eu quero ser original, eu preciso, já que eu me sinto lá no fundo inferior a você, a minha reação é de oferecer alguma coisa que seja original, que seja única, que seja só eu que sei fazer. Então, você vai encontrar muitos tipos 4 no mundo das artes, né? Porque geralmente são pessoas muito associadas, têm uma tendência a ter uma melancolia, uma tendência a se voltar muito para o coração, muito para as emoções. Tipos 4 diferentes do 3, que foge das emoções, o tipo 4 ele não foge das emoções. E ele navega, inclusive nas emoções que são mais difíceis do ser humano. Pode falar. 4, você enrolou e deixou o último. Cris, mas esse 4, ele navega nas emoções, mas ele consegue em algum momento racionalizar essas emoções para trazer isso para a consciência, para integrar essas emoções, ou ele só fica naquele processo lá de viver essas emoções? Como que é isso? Olha, os tipos emocionais, né, eles vão navegar muito mais nas emoções do que no mental, né? Entendi. Mas existe o Enneagrama, pessoal, além dele mostrar qual é o seu tipo, ele mostra caminhos possíveis de desenvolvimento, né? E nesses caminhos possíveis de desenvolvimento, você acessa energia de outros tipos, por exemplo, da tríade mental. Você pode acessar, então é um caminho possível de você desenvolver, tá? Mas a base, assim, vamos falar no automático do tipo, que é
a maioria da população, nós estamos no automático, e a gente só vai sair do automático depois que nós mergulharmos em nós mesmos, né? Por isso é muito importante o processo terapêutico, não tem outro caminho, né? O Eneagrama, ele fala isso com muita clareza. O seu caminho de desenvolvimento, ele passa pelo profundo conhecimento de você mesmo, aspectos psicológicos, terapia, e o outro pilar é o pilar espiritual. Então, são esses dois pilares aí que vão ser responsáveis por fazer com que você comece a alcançar outros patamares de consciência, você comece a abrir, né, tudo através do cardíaco, abre o cardíaco, começa a expandir a sua consciência e você começa a melhorar de forma significativa a sua vida, em primeiro lugar, e a vida das pessoas que convivem com você. Por isso que esse é um processo extremamente, assim, eu sou apaixonada pelo Eneagrama, tá, gente? Se deixar, fica aqui até meia-noite. Nós já percebemos. A gente percebeu, e aí amando. Mas assim, não quero interromper, deixa ela concluir. Falar nisso, vamos voltar lá que você não concluiu o tipo 4, você Sim, falou... Então vamos lá. Tipo 4, então. Então, o tipo 4, ele tem muita facilidade de navegar pelas emoções mais profundas, pelas aquelas emoções que ninguém quer navegar. Ele navega. Então, ele navega. Ai, gente, eu tô com inveja desse tipo 4, porque tem emoção aqui hoje que eu tô correndo... Não tenha. Mas é muito sofrimento, tá? É sofrimento, é uma dor. E tem um vício de você ficar viciado nisso. Existe uma tendência de você ficar viciado nos aspectos, vamos dizer assim, mais negativos das emoções, tá? Porque você, em vários momentos, pode se colocar numa condição de vítima, de vitimização, porque eu sou pior do que o outro, eu me vejo assim. Então, casos mais sérios, de um baixo nível de consciência, podem ter um adoecimento, inclusive, né? Podem cair numa depressão, a depender do caso. Então, mas, ao mesmo tempo, quando a gente olha o lado luz desse raio 4, né? Eu tenho um professor de Eneagrama que eu amo muito, que é o Nicolai Cursino, que ele trata os pontos do Eneagrama como raios. Esse raio é o raio que fala da beleza. Então, as pessoas tipo 4 são aquelas pessoas, por exemplo, no ambiente de trabalho, você quer uma pessoa criativa, original, que vai conseguir fazer leitura nas entrelinhas do que você está precisando. Esse cara sabe fazer isso demais. Tipo 4, ele tem um olhar para a beleza, para aquilo diferente. Então, por exemplo, eu tenho uma amiga tipo 4, que a gente estava lá num retiro, né, de Eneagrama, todo mundo lá muito simples, né, de calça, né, camiseta e tal. Ela também estava de calça, ela também estava de camiseta, mas ela tinha um echarpe toda diferente, sabe? Então tem essa coisa da beleza, do olhar para o belo, mas ao mesmo tempo que olha para o belo, ao mesmo tempo eu olho e me comparo, e existe a tendência de me comparar para menos, tá? Esse é o tipo 4. Então fechamos aqui a tríade dos emocionais e, por fim, a tríade dos mentais. Nós vamos falar de pessoas tipo 5, 6 e 7, que eu já tinha falado, né, que é uma tríade que tem um medo como plano de fundo. Pois é, Cris, é muito legal essa coisa do Eneagrama, e eu tenho certeza que quem está assistindo já se identificou um pouco com das personalidades. Quando a minha experiência com o Eneagrama foi quando eu fiz o curso de Psicologia Transpessoal, que um dos módulos era sobre o Eneagrama. Eu simplesmente me apaixonei. Eu queria muito me aprofundar, estudar, fui ver cursos depois, mas com essa minha correria de montar canal, ensinar tarô, atender, eu acabei não levando isso. Mas o Eneagrama é uma das coisas que está ali, ó, né, na minha listinha de assuntos para se aprofundar. Porque você sabe que eu fiquei encantada e eu queria que você falasse um pouquinho disso. É uma coisa que já começou a ensaiar e falar quando o César te fez a pergunta, né? E para que serve a gente se catalogar, né? A gente entender quem a gente é, como a gente funciona. O que no fim o Eneagrama vai trazer de benefício para quem está precisando, né, desse autoconhecimento, precisando de
de se entender. Dá uma explicadinha para a gente, assim, o que ele traz de benefício na prática, né? Sim, sim. Bom, primeira coisa quando a gente fala de autoconhecimento, e aí eu vou falar um pouquinho, por exemplo, de processos terapêuticos. Quando você conhece o Enneagrama, e aí você pode ser o terapeuta, ou você pode ser o analisando, né? Você dá um salto em relação a tempo gasto num diagnóstico, por exemplo. Então, isso aí, por exemplo, eu faço terapia, né, e eu vejo o quanto que na terapia, nas minhas sessões, eu hoje tenho clareza das minhas questões. Eu tenho clareza das minhas questões principais, né, do meu ego. Então, por exemplo, eu sou um tipo 2 no Enneagrama, 2 social, né? Então, eu tenho questões muito profundas ligadas à aprovação, a reconhecimento do outro, o olhar é para o outro, o meu movimento é para o outro. Isso, num primeiro momento, pode ser até uma coisa muito bonita, mas ele é uma prisão, né? De uma forma geral, cada tipo, ele é uma prisão, porque você se condiciona a agir e pensar de uma determinada forma, né? Então, é como se você estivesse numa gaiolinha de ouro, né? Nossa, que gaiola linda essa aqui, mas eu estou numa gaiola. Quando você começa a se perceber, a perceber quais são os mecanismos dessa prisão onde você se encontra, você começa e pode e deve a fazer alguns movimentos para poder, no mínimo, alargar aquela prisão onde você se encontra, né? Então, eu vejo isso como um benefício extremamente importante para a pessoa, porque você vai se conhecer, você vai melhorar os seus relacionamentos, você vai entender os seus comportamentos, e isso impacta a vida das outras pessoas também, né? Então, eu vejo esses 2 benefícios aí. O autoconhecimento, ele traz essa expansão da consciência, ela traz o seu desenvolvimento como ser humano, né? Porque, afinal de contas, estamos aqui para isso, né? No final das contas, nós temos várias distrações aqui, mas nós estamos aqui para isso, para buscar o desenvolvimento. Então, do ponto de vista prático, ele traz isso. Na verdade, assim, né? Nem buscar. A gente, na verdade, a gente quer ser feliz, a gente quer sofrer menos. E aí, você tendo esse método de se autoconhecer, você tem caminhos, né? Que o Enneagrama vai te dar para que você corte umas etapas para que você se entenda aonde que você precisa chegar, não é isso? Isso mesmo, ele te traz caminhos. A figura do Enneagrama, ela tem setas que chegam no tipo e setas que saem do tipo. Essas setas são movimentos energéticos que nós fazemos de forma inconsciente, e aí, de forma inconsciente, eu acesso a energia daquele outro tipo, e eu posso acessar tanto as virtudes daquele tipo, quanto eu posso acessar as paixões daquele tipo, de forma inconsciente. Mas eu também posso fazer esses acessos de forma consciente. Então, de forma consciente, eu posso acessar essas virtudes que vão me ajudar, que vão me alimentar. Então, existem caminhos de desenvolvimento possíveis aí. Que vão te complementar, né? A energia. Exatamente. Isso mesmo. Sabe, eu fiquei muito fascinada quando eu conheci o Enneagrama, porque, assim, as pessoas... Eu até pelos meus atendimentos e conversando com as pessoas, eu entendo que as pessoas têm uma tendência a achar que todos os outros são iguais a ela. Sim. Então, assim, falam coisas do tipo, como a pessoa pode fazer isso? Eu jamais faria isso. E ficar chocada sem entender o que o outro fez. Como assim a pessoa não está dando importância para isso, está dando importância para aquilo? Ele não percebe, não está vendo, porque as pessoas se medem pela própria régua, né? Isso mesmo. E aí o Enneagrama é uma coisa assim, você começa a perceber, quando você estuda, e porque até você começa a observar as pessoas à sua volta, você começa a identificar, né? Esse aqui é um tipo 5, aquele ali eu acho que é um 2. E até na hora que você estava falando, meu marido é um 8, robusto e classificado, sabe? Aí eu falei, olha,
Paulinha é 8. Aí eu estava pensando nisso. Aí como você entende que os outros funcionam diferente de você e de que forma que você se comunica com cada um deles, já que eles falam outras línguas, né? Exatamente, isso aí é um grande ganho do Enneagrama, porque você, além de você conseguir se comunicar melhor, entender a outra pessoa, por que ela é daquele jeito, né? Por que ela se comporta daquela maneira, né? Isso gera também compaixão, e essa compaixão também gera também uma autocompaixão nossa em relação às nossas questões, e uma compaixão em relação aos demais. Você passa a compreender melhor por que as pessoas reagem do jeito que elas reagem, por que elas falam esse tipo de coisa aí, né? Gera essa compreensão melhor, e isso facilita muito a nossa vida na interação das pessoas. Outra coisa muito importante é você começa também a enxergar nas outras pessoas o que tem de virtude divina ali, porque o Enneagrama ele não fala só da personalidade, das paixões, ele fala também das virtudes, que são os nossos aspectos sagrados, né, que estão dentro de nós. Então, nós temos a virtude divina, e dividida, no caso do Enneagrama, em 9. Então, são 9 facetas da divindade, como se fossem 9 talentos que nós recebemos como presente. Então, quando a gente fala, por exemplo, de um tipo 8, que na personalidade, nós estamos falando daquela pessoa que às vezes é mais agressiva, e é aquela pessoa que se reveste quase com uma armadura de ferro, mas que na sua essência, nós estamos falando de um coração magnânimo, de uma pessoa extremamente amorosa, né? Então, o tipo, o que acontece? Ele é uma distorção da nossa essência, mas quando a gente conhece o Enneagrama e a gente passa pelo tipo, você começa a olhar para as pessoas com o olhar da virtude. Então, ali, naquela pessoa, dentro dela existe uma essência divina que traz tal virtude. Então, isso é muito belo, é muito bacana, muito belo, sabe? A interação do Enneagrama nesse aspecto. Maravilhoso. Me tira uma dúvida para Guidão, Arlete, pode falar. Não, eu ia perguntar para você se você se identificou com algum nessa explanação resumidinha que ela fez. Eu me identifiquei com alguns. Mas é assim mesmo, tá? É assim mesmo, né? É assim mesmo, no primeiro momento, você... primeiro que aqui foi uma explicação muito rápida, né? Eu falei mais das tríades, porque cada tipo tem um comportamento específico daquele tipo, mas não daria para falar sobre todos aqui, né? Claro. Mas, além disso, tem o aspecto dos instintos. Quando você coloca o instinto junto com o tipo, você tem um conhecimento muito mais profundo daquela personalidade. Então, por exemplo, no meu caso, que eu falei para vocês que eu sou um 2 social, que é diferente de um 2 autopreservação, que é diferente de um 2 sexual. Então, existe essa variável aí que mistura tipo, paixão do tipo com os instintos, que são a nossa herança da natureza, são os instintos animais. Cris, me tira uma coisa, ficar em casa aí, né? Se interessou pelo tema, aí quero fazer um Enneagrama. Como que funciona isso? É um teste? Uma pessoa orienta? Como que chega nesse processo aí, Cris? Olha, existem 2 formas de chegar nesse processo. Existe, sim, um teste, mas o teste ele é apenas uma isca. O teste é apenas para a gente começar uma conversa. Porque do teste é necessário ter uma conversa. Porque nessa conversa, nós vamos conversar a respeito daqueles principais tipos que deram no seu teste. O Enneagrama, ele não é um teste que você vai fazer e vai sair um resultado exato. E ele não é um teste que eu vou dizer para você qual é o seu tipo. Não, ele é uma ferramenta de autodescoberta. Então, eu, juntamente com essa pessoa, nós vamos conversando e vamos descobrindo, através daquilo que você vai respondendo, quais são as características que mais se aproximam daquele tipo A, B ou C, né? Então, é uma descoberta interna, porque quando a gente fala de fixações mentais,
que são os pensamentos, são coisas que só você sabe, que está na sua cabeça, são pensamentos que vira e mexe estão aí. Assim como as emoções, são coisas que só você sabe. Então, acontece dessa forma a secagem. Existe um teste, que é só uma isca, e existe necessariamente uma conversa depois, que a gente vai aprofundando nas questões, até ficar claro para a pessoa qual que é o tipo dela. Muito legal. Tanto que quando eu fiz, né, esse módulo, né, da transpessoal, eu acho que eu fui uma das últimas pessoas ali, durante aquele seminário, a entender quem era. Mas na hora que caiu a ficha, foi muito claro. E aí, hoje, você descrevendo os tipos, isso eu falei, essa danada vai deixar o 4 por último, ó. E eu realmente fui vendo, né, o que eu estava me identificando e percebendo que eu me identificava. Então, né, uma coisa ou outra a gente sempre se identifica, né? Sim, isso mesmo. Não, eu sou 4 mesmo. Mas eu sou um 4 terapeutizado, tá, gente? Eu já sou um 4 evoluído. Eu já peguei essa já tive depressão, já mergulhei muito fundo. Tenho, sim, uma coisa muito forte com artes plásticas, né? Eu sempre pintei, faço cerâmica, tanto que, além de taróloga, eu sou designer, né? Assim, por muitos anos, eu levei as duas profissões. De um ano para cá, que eu realmente mergulhei como tarô. Então, é muito tipo 4, gente. Mas é muito chato ser tipo 4. Olha que coisa interessante, eu não acho, não. Já tô vítima, tá vendo? Começou tipo 4. A tadinha, né, Arlete? Muito interessante as profissões que a gente acaba escolhendo em relação à nossa personalidade. Muito interessante. E casou total com a Arlete, porque tu falaste, né, que aquela pessoa criativa, a Arlete era designer, né? Então, tipo, essa sensibilidade para as artes, olha para isso. É uma sensibilidade muito profunda. Quando a gente chega, por exemplo, em mandalas do Enneagrama, quando a gente chega no ponto 4, é o ponto, assim, de profundidade mesmo do coração. É intenso, as emoções, elas são intensas, é a flor da pele. É assim. Eu fiquei até com vontade, eu vou fazer isso. Eu quero fazer. Depois eu vou te mandar mensagem, please. Pode mandar. Para mostrar para vocês como realmente 4 é cheio da coisa artística, eu resolvi me exibir, tá? Então, ó, essa daqui é uma peça que eu fiz em cerâmica, né? Maravilhosa. Baseada na Vênus de Wilberforce. Olha a bunda, gente. Olha que bunda. Maravilhosa, ficou linda. Né? E essa é a Vênus Diamantina, porque era um trabalho, na verdade, de um curso de cerâmica que eu fiz de 5 anos, e ela é o trabalho final, então a gente tinha que se basear em um artista brasileiro. E aí eu fui beber na fonte lá de um artista, de um ceramista lá da Chapada Diamantina, e aí eu trouxe essa coisa dessas cores. Ele faz em Santos. Nossa, muito bonito, ficou muito bonito. Sou apaixonada por ela, sou apaixonada. Ficou lindo. Bom, já recebi. Agora o César parece que já tá doido. Eu também, gente, até eu tô doida para fazer essa terapia. Eu quero fazer isso, eu quero fazer. Bom, para a gente começar esse bate-papo de investigação, é um bate-papo de investigação, na verdade, né? Eu vou deixar aqui meu telefone, meu contato de e-mail, porque aí eu mando para vocês o teste, vocês respondem para mim e a gente marca uma devolutiva de Enneagrama. E essa devolutiva, geralmente a gente gasta 1h30 conversando, muita conversa, até que a pessoa ela consiga se identificar. É muito importante que seja um processo onde ela seja bastante aberta, né? Porque nós vamos falar de sombra nesse papo. Então, o meu e-mail de contato é o criscarvalho07@gmail.com. O meu Cris é com CH. Vai estar tudo aqui na descrição do vídeo. Vai estar? Então eu falo só que vai estar aí embaixo. Então, galera, quem quiser marcar com a Cris, tá tudo aqui embaixo os contatos, tá?
E vamos, porque, gente, é um... É uma ferramenta fantástica de conhecimento mesmo, viu? Eu já tinha feito alguns, não lembro muito bem, mas não imaginava que era tão profundo assim, como é, tá? É Fiquei incrível. realmente... É incrível. E, por exemplo, para você que é psicanalista, né? Você vai ver muitas coisas que são muito parecidas, porque eu também sou psicanalista. Eu estou terminando o curso agora de psicanálise. Eu tenho conversado muito com o meu professor sobre isso, quanto que tem match o enneagrama com a teoria freudiana, tem muita coisa parecida. É porque o ser humano, né, está sendo estudado por óticas diferentes, mas ele é o mesmo, então. Exato, com certeza. Vai achar realmente coisas em comum, né? E aí, esse atendimento, você vai mandar o questionário para a pessoa e depois marcar esse bate-papo. Ou você faz um acompanhamento depois? Faço um acompanhamento também, porque assim que a pessoa ela identifica com o tipo, a gente faz algumas sessões para quem desejar continuar de desenvolvimento. E aí nós vamos falar sobre subtipos, nós vamos falar sobre os instintos, vamos falar dos movimentos de flecha no enneagrama, alguns exercícios que a pessoa pode fazer para melhorar, né? Exercícios, inclusive, de respiração. Então, tem muita coisa para quem desejar. Eu tenho um pacote de sessão que a pessoa ela pode continuar esse processo comigo. Muito, muito bacana, amiga. Eu acho que nós somos tão vasto que esse períodozinho do podcast quase não dá, né? Eu acho, foi muito assunto, acho que realmente precisa marcar um segundo momento para desses subtipos, porque, foi muita informação. Muita informação. Não, exato, tipo, e a sensação que, eu vi tudo, deu para absorver, só que, ainda faltou coisa, porque, pelo que tu fala, é muito mais profundo que isso, então, vamos marcar depois um momento. Sim. Você que está assistindo, se identificou, se está em dúvida entre 1, 2 ou 3, escreve aqui nos comentários para a gente saber. E bora! Tá aqui na descrição do vídeo o telefone, o e-mail da Cris Costa. Vai lá marcar, porque, gente, é uma coisa que vale muito a pena, mesmo. Não tem coisa mais importante para você investir na sua vida do que você mesmo. Ouça um tipo 4 que mergulhou profundamente nas suas emoções. E acho que a coisa que eu mais investi na minha vida foi em terapia. Eu teria muito mais coisas se eu não tivesse tido que gastar tanto na terapia. Porque senão eu estava em depressão até hoje. Então tá tudo certo, gente. Amor, muita, muita gratidão. Amei. Eu também. Amei também, gente. Muito obrigada. Foi uma delícia. Foi muito gostoso. César, gratidão, Deus Apolo, por iluminar os nossos podcasts. A paz seja convosco. Beijo, um beijo.